Então, para a comunidade entender, ele não está preso, ele ficou preso um tempo, esse tempo, inclusive, vai ser abatido na pena dele, né, quando ele iniciar o cumprimento, mas ele não está preso, o juiz autorizou que ele respondesse o processo em liberdade, porque ele está em liberdade, e agora nós vamos aguardar a decisão, primeiro aguardar se vai ter recurso, eu tenho certeza absoluta que vai ter, e aí, então, aguardar a decisão em segundo grau, para ele dar início ao cumprimento da pena ou não, a depender da decisão judicial. Como o senhor sabe da nossa lisura, ontem o senhor deu entrevista, eu nem tinha ficado sabendo, em algumas outras emissoras, co-irmã aqui da cidade de Formosa, e eu entrei em contato à noite com um dos advogados do Antônio Carlos Martins, o Ney Moura. Né, e perguntei, ofertei para ele o espaço aqui. Excelente advogado. Em outra oportunidade. E ficamos, então, de em outra oportunidade, ouvirmos também, após a sentença em primeira instância ser proferida, ouvirmos a parte também do Antônio Carlos. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. Doutor Ney Moura é um advogado excepcional, excelente profissional, além de ser filho de Formosa, claro, né? Autor de livros, é um profissional muito competente. E é importante ouvi-lo, né? Ouvi-lo para que ele também traga as informações referentes à própria defesa. O debate jurídico no campo processual ele é com a ampla defesa e o contraditório, que é sempre ouvir as partes. E eu acho importante para a comunidade, até para o engrandecimento democrático da comunidade de Formosa, esse debate de ideias, para que o cidadão tenha sempre a informação de ambos os lados. Promotor, e possa formar a sua opinião. Mas vamos voltar para a questão, porque senão a gente acaba se perdendo. Agora, 7h52. Agora, o que me fez convidar o senhor para vir aqui foi justamente isso. Analisando todos esses fatos de investigação da Polícia Civil, coordenada pela Promotoria de Justiça, certo? Quando me sai ontem aquela matéria no jornal O Popular, que é de altíssima credibilidade no estado de Goiás, eu não consegui enxergar, talvez o senhor possa me discordar agora, índices ou indicação ou colocação do prefeito atual, Gustavo Marques, no processo. Então, logo veio a manifestação, a resposta da prefeitura, certo? Eu também vi ali muito bem embasada. Aí veio as acusações que passam da parte política, da parte da candidata delegada Fernanda e do vice Samir Sarrori, foi o motivo que me fez convidar o senhor. Nessas linhas todas suas de investigação, o atual prefeito está ou não está? Esse documento que a delegada Fernanda posta aqui, que tem um pedido dele, o senhor apresentou denúncia ao prefeito atual? Por isso que eu disse para você que é importante contextualizar. Aí nós estamos terminando essa contextualização para que fique bem claro, porque as interpretações, muitas vezes, elas são equivocadas. As pessoas, muitas vezes, ou quase sempre, e isso ocorre com muita frequência nas redes sociais, são os juízes de redes sociais, eles não têm conhecimento completo dos fatos, das informações, e isso dá aso às pessoas fantasiarem, né, uma realidade que elas desconhecem. Então, o que acontece é que, nesse contexto dos crimes que foram cometidos da SMT, como que se davam os crimes? Eram dois tipos de crime. Primeiro, havia o desvio do dinheiro do guincho. Os carros que estavam em situação irregular eram guinchados por uma empresa particular e esse dinheiro, metade era apropriado pelo tenente Martins. Isso ficou demonstrado. E o outro viés dos crimes que eram praticados eram as liberações de veículos ainda irregulares. Os veículos eram apreendidos de forma irregular, ou porque o IPVA estava atrasado, ou porque tinha muita multa, ou porque a seta estava quebrada, enfim, por N razões, violações do Código de Trânsito. Esses carros iam para o pátio da SMT. E aos poucos eles eram liberados, e aqui nós vamos entrar na sua pergunta, esses veículos eram liberados de forma ilegal, irregular. O carro era apreendido num dia, numa segunda-feira, pela Polícia Militar, por exemplo. Quando era na sexta, o carro já estava circulando na rua de novo. A própria Polícia Militar encontrava aquele carro circulando nas mesmas condições da apreensão. Ou seja, as irregularidades não tinham sido sanadas, né? E isso foi o que levou até o início da investigação, porque tinha algo de errado nisso aí. Você não pode liberar os carros assim. Pois bem, isso foram dezenas, centenas de liberações dessa natureza que aconteceram. Por isso é que ele foi denunciado por essas práticas criminosas
e respondeu o processo e foi condenado. No bojo desses documentos que foram apreendidos pela Polícia Civil e levados ao processo, ao conhecimento, existe um documento que é um documento de liberação de veículo, onde consta uma observação, lá no campo próprio para observação. E a observação diz mais ou menos o seguinte: veículo liberado a pedido do tenente Martins e do prefeito Gustavo Marques. Ponto. Existe esse documento com essa referência de liberação de veículo, isolado. Nós estamos falando de um conjunto de provas imenso, onde esse documento foi encontrado lá no meio dessas provas. A nota que eu acabei de ler aqui, que eu vi, a nota está correta. A nota apresentada pela Prefeitura. Coloca a nota na tela ela novamente. Está, se você puder colocar, para a gente até rever aqui essa parte, né? Olha, o que diz? O Gustavo Marques de Oliveira, em momento algum, foi arrolado no boi dos autos sob nenhuma condição, seja como réu ou testemunha. A mais pura verdade. Deve ser salientado que a sentença proferida não faz qualquer tipo de menção e participação do prefeito das irregularidades, também é verdade. Ressaltamos que inexiste qualquer tipo de investigação por parte do Ministério Público e face do prefeito pertinente às notícias vinculadas na matéria. Também é verdade. Não existe nenhuma investigação por parte do Ministério Público. O prefeito Gustavo Marques não é investigado e nunca foi investigado pelo Ministério Público com relação a esse fato aí da SMT, da liberação. O que existe esse documento. Por isso que eu te disse que, às vezes, a interpretação que a pessoa dá, né, o portador da empresa, não sei se de má fé, ou às vezes por não ter sido capaz de compreender. O documento que nós estamos falando, porque aqui não tem nhenhenhen com a gente não, coloca, é o documento que a delegada postou hoje nas suas redes sociais, a delegada Fernanda, vai lá embaixo, que ela é candidata, aí vê um viés político, ela postou, não, lá embaixo, mais embaixo do documento, não, sobe um pouquinho, mais um pouquinho aí, Paulo Rangel, mais um pouquinho, não, agora tem que descer. É o documento que esse é o documento que a delegada Fernanda posta hoje. Consegue ampliar para a gente aí. Aí, ó. Está meio ilegível esse documento aí. Mas é o documento que foi no inquérito. Que consta do inquérito, do processo, que foi apreendido. Está meio ilegível, mas dá para perceber, ó, liberado. Se puder aumentar mais um pouquinho, Paulo Rangel, a gente agradece. Tá certo? Está ilegível, né? Não dá para ver muito bem, não. Uhum. Eu disse aqui mais ou menos o que constava, dá para ver que Carlos Martins e pedido prefeito. Aí ela coloca, prefeito de Formosa teria pedido liberação irregular de veículos apreendidos. Diz MP. Sim. Aí não, já começa... Não se diz se ele pediu ou não pediu, porque tem uma questão. E o senhor também, o MP, o Ministério Público, quando ressiona aqui na postagem, o Ministério Público não fez essa afirmação. Por isso que o verbo está teria pedido. Pedido. Né? Positivo. Porque para você falar, prefeito de Formosa pediu a liberação, é diferente de teria pedido. Certo. Porque eu teria pedido, você tem que interpretar ele, por isso que eu falo que é tudo uma questão de interpretação. Cada um interpreta a sua maneira e daquilo que lhe é favorável ou desfavorável. Justo. Né? Se você interpretar corretamente, teria pedido, por que teria? Porque existe esse documento no processo. Agora, para que você afirme, prefeito de Formosa pediu, que você está afirmando que houve o pedido, realmente, você tem que ter uma investigação. Ele tinha que ser investigado. Exato. E tinha que ter mais documento, pelo que eu entendo. Não é apenas um documento isolado, Fábio. Pois bem, essa a nossa... As provas que são produzidas, que levam a uma condenação ou uma absolvição, tem que ser provas, como eu te disse aqui, robustas, fortes. Né? Vamos supor, eu fiz um pedido hoje, amanhã eu faço outro pedido, daqui um mês eu faço outro, daqui mais outro eu faço outro. Aí o Ministério Público fala, poxa, esse cidadão aqui, independente de ter cargo ou não, ele está interferindo no trabalho. Ou até mesmo você ter acesso a... Tudo bem, foi qual carro que consta aí que teria pedido?
A quem pertence esse carro? Vamos ouvir esse motorista, esse proprietário do veículo, para saber se ele procurou alguma autoridade para que o veículo dele fosse liberado irregularmente, entendeu? Então você tem que ouvir ele, você tem que ouvir o Antônio Carlos Martins durante todo o processo, né, nas oportunidades que ele se manifestou, em momento algum ele apontou o prefeito Gustavo Marques como tendo intercedido a pedido dele. Ele apontou outras pessoas, né? As testemunhas indicaram, por exemplo, o Mundim, que o Mundim sabia dessas irregularidades, fez uma reunião com esse pessoal prévia para botar panos quentes, né, na situação toda, mas ele não indicou o Gustavo Marques, o prefeito, o seu prefeito. Entendo. Né? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, um elemento isolado de prova, um indício de prova, de que houve o pedido. Mas nem o prefeito foi ouvido, ele colocou na nota. Agora... Nem como testemunha, nem como acusado. Agora, para que esse fato seja cabalmente esclarecido, né, que eu repito, é um fato isolado no meio de mais de 200 crimes, foi encontrado um documento, é mais ou menos, eu vou dar um exemplo para ficar bem claro a história. Vamos imaginar que você tem uma interceptação telefônica em andamento a nível federal, vamos usar um exemplo disso. E um determinado, na conversa de dois investigados, dois criminosos, um fala para o outro, olha, eu preciso receber 200 mil a mais, porque aquele político, nosso amigo, o deputado fulano de tal, tem que levar a parte dele. E só isso. Você pode afirmar em sã consciência, com responsabilidade, que o deputado fulano de tal, de fato, recebeu aquele dinheiro? Ou pode ter sido simplesmente uma conversa, usado o nome da pessoa para que... Então, por isso que nós temos que ter cuidado na hora que nós fazemos, e esse cuidado o Ministério Público sempre tem, de fazer afirmações dessa natureza, principalmente em um período tão sensível, tão delicado como é o período eleitoral. Promotor, agora mediante o senhor aqui, 82, promotor de justiça Douglas Chiguri, eu quero pegar esse vídeo, principalmente, da delegada Fernanda, que é candidata, já encaminhei para o senhor, e quero também encaminhar o vídeo do vice-prefeito, porque o vice-prefeito ele tem uma importância grande. Ele é o vice-prefeito do município, ele grava um vídeo falando que tem corrupção na gestão que ele participa, ele tem que ter prova. Nós temos que parar com essa molecagem na cidade de Formosa, certo? Com esse fake news na cidade de Formosa, de simplesmente na rede social faz o que quer e acaba com todo mundo. Quantas vezes nós dois aqui, acompanhados de Maurício e de Divino, já combatemos esses fake news? Não dá mais para a sociedade. Nós estamos há 11 dias de uma eleição, né, que o senhor, inclusive, é promotor eleitoral, certo? E que a gente vê um monte de gente preocupada com esses montes de inverdades aí que tem acontecido. Se o senhor quiser deixar mais algum esclarecimento da minha parte, da parte do Grupo Lance, né, a gente está muito satisfeito, porque o senhor, independente de quem o seja, a gente sempre fala, eu tenho 3 pessoas aqui que têm total respeito meu. Um é o senhor, independente de quem o seja, né? O senhor traz a verdade e abre o índice de incriminamento para quem for o processo judicial. Doutor Zé Antônio também, faça chuva, faça sol, de qual for a natureza, cor, religião, tá firme. E o Major Jader? O Major Jader, tem hora que eu mando para ele aqui, meia-noite, Major, tá acontecendo isso. Pá, independente de quem eu seja, né? E essa prática nós temos que combater com vocês, que são agentes de segurança, que são agentes do judiciário, né, que têm o compromisso de levar a seriedade e fazer uma sociedade melhor. Essa questão, é bom que você deu essa oportunidade, essa questão da fake news, ela é tão séria, tão grave, principalmente nesse período, não precisa nem alongar muito, porque a nível federal, o que se debate hoje em dia, a nível de Brasil, de mundo, é essa questão de fake news. Você pode ver que até eu fui, entre aspas, vítima de fake news, né? Está circulando um vídeo e é importante que a população também tenha ciência disso, consciência. Não sei nem se você de repente tem esse vídeo aí. Um vídeo em que eu teria dito que as pesquisas são pesquisas fraudulentas. E está rolando nos grupos todos de WhatsApp. É um vídeo que se referiria, entre aspas, à eleição agora. Só que esse vídeo, essa minha fala que aparece no vídeo,
ela se refere à eleição de 2020, durante a operação, vocês vão lembrar, a Operação Leão de Neméia, que lá nós desbaratamos uma organização, uma associação criminosa, voltada para a prática realmente de pesquisas fraudulentas. Uma empresa e várias pessoas foram alvo de busca, existem ações eleitorais tramitando aí em várias zonas eleitorais do Estado, sobre essa Operação Leão de Neméia. Então a pessoa fez uma montagem, e muito mal feita, grosseira, colocou ali uma imagem como se fosse de uma pesquisa atual, e eu digo grosseira porque colocou lá o nome do candidato a governador, ao lado do nome do candidato a senador, um ex-governador, como se fosse referente à eleição atual. E aí colocaram uma fala minha de uma entrevista que foi dada referente à Operação de Leão de Neméia lá em 2020. Por aí você observa. Agora, é importante sempre que a população, nesse período eleitoral, inclusive, faça uma análise quando tiver esse tipo de informação, acesso a essas informações pelas redes sociais, e se pergunte qual é o interesse que a pessoa tem em publicar aquela determinada informação. Qual é o interesse por trás disso? Né? Porque é o que você lembrou muito bem, o doutor Zé Antônio, o comandante Jader, Major Jader, e até eu mesmo, o Ministério Público, o nosso interesse é estritamente coletivo, público, da sociedade, da comunidade como um todo. Eu, por exemplo, não tenho interesse pessoal nenhum, absolutamente nenhum. O doutor Zé Antônio também não. É só o cumprimento do nosso dever. Eu não ocupo cargo público. Eu não preciso de voto de ninguém. Eu fiz um concurso público, muito concorrido, disputado, né? Tenho lá minhas garantias asseguradas, um bom salário. Agora eu estou rindo aqui, porque eu estou com mais de 50 mensagens aqui, no meu celular particular e alguns da rádio, pedindo para me contratar o senhor, que toda vez que o senhor está aqui, a audiência é alta demais. Ah, que bom, é bom saber isso é uma demonstração, inclusive, que a sociedade, a comunidade tem sede de informação e quer saber o que está acontecendo para poder se posicionar da forma mais segura possível. Agora, com relação às informações de corrupção, o Ministério Público está de portas abertas, como sempre esteve. Leve essas informações ao Ministério Público e nós vamos apurar todas elas. Mediante a fala do senhor, eu recebi algumas denúncias aqui e eu já encaminhei no seu WhatsApp aí agora, tá bom? Que o nosso telespectador está atento. Doutor Douglas Chiguri, mais uma vez, 8 e 8, muito obrigado, senhor. Um grande carinho, né? E continue, porque a sociedade de bem, certo, está aqui a seu favor, está ali apoiando e quer esse sentimento. Um sentimento de justiça, de verdade, independente de quem o for. Né? A gente tem que estar desse jeito. Eu sempre digo isso aqui no rádio. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez, Fábio. Espero que essas informações que eu trouxe hoje acalmem um pouco o coração das pessoas e que as pessoas saibam fazer a distinção de tudo que é colocado nas redes sociais, possam se posicionar com segurança, se informar melhor, com mais de uma fonte, para que agora, nas eleições que nós vamos realizar em outubro, a coisa aconteça da forma mais democrática possível. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado aí, o promotor de justiça. Eu vou chamar o apoiador cultural. Na sequência tem a presidente da Câmara, Roberta Brito, no seu quadro Mulheres Empoderadas. Hoje eu vinguei da Roberta. Todo dia ela toma 10, 20 minutos aqui do quadro do nosso programa. Hoje foi nós que a roubamos. Roberta, se você não estiver muito satisfeita, você que está aí ouvindo, na sequência você fala com o promotor. Foi ele que deu audiência. Se eu soubesse disso, que a Roberta estava indo lá de fora, eu tinha encerrado muito antes. Muito antes, porque eu tenho certeza que essas informações das mulheres empoderadas é muito importante. É fundamental. A minha mulher também acompanha, também é empoderada. Só fez a média. Claro.